essa nossa nono encontro, né? Nós nos reunimos em nome do Senhor para refletir sobre temas relevantes da nossa fé, buscando edificação, buscando caminho, buscando sentido para a nossa vida. O tema que nós queremos tratar hoje é um tema extenso, complexo, talvez até um tema que mais nos provoque na vivência da igreja. Eu me propus a tratá-lo hoje e de uma forma bem delimitada para que a gente consiga, como eu falo em outras aulas, né? A gente tem que espalhar os brinquedos e depois guardar tudo, né? A gente não pode sair daqui com as coisas tudo, né, espalhadas. Então, para poder tratar desse tema, da institucionalidade da igreja, eu preciso estabelecer alguns limites, né? Primeiro, nós estamos falando do ponto de vista de Jesus, né? Então, nós temos toda uma história da igreja, 2000 anos de história, arredondando, a gente fala 2000, mas claro, a gente está arredondando. Temos a nossa própria experiência social no mundo, né? E temos a nossa experiência de igreja, né? Alguns com longa quilometragem, outros, né, novos nessa coisa, né? Porém, todos nós temos uma experiência com uma igreja local, uma igreja que existe, né? Quando a gente fala de igreja, a gente pensa em termos universais, né, tipo a igreja de Jesus, né? Mas isso certamente se materializa num local onde a gente vai e que a gente também chama de igreja, né? Para não tratar da igreja amplamente, né, eu quero propor talvez duas coisas, né? Vamos falar do tema em Jesus, ou seja, nós estamos antes do início propriamente dito da experiência da igreja. Nós estamos naquele grupo que a gente poderia chamar de pré-igreja, né? Aquele grupo protótipo, vamos dizer assim, de discípulos de Jesus, que começou essa experiência, que depois, então, vai se tornar igreja. E é claro que nós não podemos tratar desse tema em Jesus sem fazer o nosso próprio julgamento, né? Sem vestir as nossas sandálias. Quer dizer, cada pessoa pensa e julga a partir da sua experiência. Então é inevitável que, à medida que a gente vá caminhando para o final dessa exposição, a gente faça esse julgamento, né, entre aquilo que Jesus anteviu lá no início, né, da caminhada e a nossa experiência particular, ou a experiência da nossa igreja, ou da nossa denominação, ou da igreja no Brasil, como quiser. Eu vou propor a minha fala em 3 partes, espero conseguir cumpri-la, apesar de que eu coloquei aqui 5 pontos no esboço. Mas antes de abrir o tema, eu preciso fazer uma breve introdução, uma breve explanação sobre o que nós queremos dizer ou o que significa a palavra instituição, né? Então tem diversos níveis de instituição. Quando eu falo instituição, certamente você pensa em alguma coisa, né? A ideia que a gente faz disso, mas a gente precisa delimitar esse tema com algumas definições básicas, algumas características básicas, para depois então fazer um contraponto com Jesus, como Jesus encarou essas instituições do seu tempo, como a igreja se distingue disso, né? E algumas propostas que a gente poderia usar para julgar a questão da instituição. Bom, eu não poderia começar de outro ponto a não ser estudando a palavra, né? Porque a palavra que eu digo, a palavra é instituição, né? Porque isso é da minha curiosidade, né? Eu preciso entender primeiro, porque assim, a gente dá nome às coisas conforme a gente as concebe, né? Então, por que esse troço chama instituição, né? A palavra instituição, olha que interessante, ela vem do latim institutione, e ela é formada de in e sta, né? Esse in significa para dentro. Então, isso aqui me fez pensar que toda instituição tem uma força da sua natureza que a puxa para dentro para a sua própria preservação.
uma das características da instituição é preservar aquilo para o que ela foi criada. Essa é sua tarefa. E a segunda partícula, esse está, né, que forma instituição, etc., vem de uma partícula muito antiga que significa parado, imobilizado, estacionado, fixo. Então você vai perceber que essa partícula está aparece em diversas palavras do português, como por exemplo estacionar, né? Estabelecer, instituir, estar, constituir, estatuto, né? Então todas elas dão uma ideia de imobilizar, né? Isso está presente no vocábulo, né? Para não ir muito longe, a gente poderia pensar na palavra estátua, né? Estátua, estar, estabelecer, né? Então todas essas ideias que estão presentes na nossa língua dão uma noção de imobilidade, estabilidade. Tudo que nós queremos que perdure, que exista por muito tempo, né? Nós precisamos que ela seja fundada, que ela seja estabelecida, né? Nesse sentido, nós organizamos toda a nossa vida social por meio de instituições. Então a instituição cumpre uma finalidade social. Tudo aquilo que nós precisamos que exista por um longo tempo, que preserve valores, que preserve funções, finalidades, nós instituímos. Então, mesmo que a gente não chame de instituição, nós estamos cercados de instituições. Tudo que existe na sociedade, seja faculdade, comércio, escola, governo, todas as funções da sociedade estão instituídas. Então, eu não chamo, por exemplo, ali o posto de gasolina de uma instituição, mas eu chamo de estabelecimento, ou de uma entidade, ou de uma instituição, né? Ou uma fundação. Quer dizer, todas essas palavras me dão a entender que todas as funções da sociedade, quer seja governo, quer seja indústria, quer seja educação, ou coisas particulares, como por exemplo até uma família, né? Elas precisam de uma certa estrutura, de um certo aparato que lhes permita cumprir suas funções de modo seguro, né? Então, uma outra característica da instituição, e aqui eu vou para umas 3, 4 características, é que ela precisa fazer uma distribuição de funções, precisa ficar muito claro quem decide, quem cumpre o que foi decidido, né? Então ela tem uma estrutura normalmente de poder, é um tema que nós já tratamos aqui, e outra característica muito, digamos, relevante para a instituição são as regras. Toda instituição tem que ter sua função, né? Ela cumpre uma função, uma finalidade, ela tem centros decisórios, alguém manda, alguém dirige, né? Alguém decide, mesmo que seja um grupo, né? E esse poder está distribuído na instituição. Então tem o gerente da loja, tem o vendedor, tem o contabilista, etc. Cada instituição é um pequeno sistema e tudo funciona assim, né? E claro, ela tem suas próprias regras, né? Então tem seus regimentos internos e tal, de alguma forma ela tem. No mínimo, isso está numa disposição informal, né? Mas ela tem. Claro, a gente poderia pensar em instituições mais flexíveis, né? Que podem existir por um certo período, até instituições que devem ser muito sólidas, como por exemplo as instituições públicas, as instituições governamentais. Você pensa num tribunal, por exemplo, né? O tribunal é talvez um exemplo de uma instituição que deve ser, até para cumprir sua finalidade, ele deve ser muito estável, né? Regido por leis que a sociedade teria muita dificuldade em mudar. Você pode entrar numa instituição pública, por exemplo, do governo, ou uma grande instituição, e pensar, isso aqui não está certo, isso aqui não é justo, não pode ser assim. Mas para mudar, né, seria muito difícil mudar. Por quê?
Porque aquela instituição está ali para cumprir uma certa finalidade, né? Para se colocar acima de interesses individuais e até, de certa forma, impor certas práticas e proibir outras, né? Então ela tem que reger, ela tem que impor, ela tem que proibir e ela tem até que punir, né? Porque se ela existe para cumprir certas regras e alguém, o particular, o individual, não consegue cumprir essas regras, bom, ele subverteria a instituição, né? Então imagina uma universidade, por exemplo, que tem lá o seu reitor, seus coordenadores, né, professor, etc, alunos e funcionários e etc. Imagina que partes desse corpo, desse sistema, não cumpra as regras de uma instituição. Ora, ele põe abaixo aquele sistema todo, ele inviabiliza o funcionamento daquela instituição. Então, quanto maior o alcance, ou dependendo da finalidade da instituição, ela vai ser rígida, ela vai ser sólida. É da natureza da instituição voltar-se para si mesma, é da natureza da instituição estabelecer uma hierarquia sólida, né? Dependendo da instituição, muito sólida, e é da natureza da instituição ser fundamentada sobre regras, sobre leis, sobre estatutos, ou no mínimo sobre tradições. É assim que é. Ninguém pode fazer diferente. Se fizer diferente, a instituição toda entra em risco. Bom, esses seriam alguns conceitos bem básicos de instituição. Então agora a pergunta que eu faço é sobre a igreja. A igreja, uma vez que ela foi idealizada por Jesus Cristo e que ela foi convidada a existir, ou para usar uma palavra que eu estou usando desde o começo, convocada a existir, e lhe foi dada, lhe foi atribuída certas funções que devem existir no tempo. Quer dizer, Jesus não fez apenas um piquenique, né? uma atividade, uma dinâmica com aqueles discípulos. Ele deu a esses discípulos certas ordens, certas missões, vamos usar essa palavra, certos objetivos, né? Lembra que eu falo desde o começo que a convocação não é nunca para nada, ela tem objetivos para ser, né? Essas funções atravessam o tempo e o espaço. Eu coloquei aqui alguns versículos, por exemplo, quando ele fala assim: esse evangelho será pregado a todas as nações. Ora, então esse grupinho aqui que ouviu Jesus sabia que eles tinham agora uma tarefa que alcançaria todas as nações. Isso demanda tempo e estrutura e um projeto a ser realizado de grande envergadura. Jesus não está falando mais agora todas as cidades de Israel, né? Nem todos os judeus. Ele está falando de algo que, para a cabeça de um cidadãozinho e uma cidadãzinha, né, do primeiro século, era algo a perder de vista, né? Então vocês sabem disso. Ele fala: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Opa! Né? Então, essa simples noção, digamos, de expansão geográfica impõe à igreja existir no tempo, né? Se ela existe no tempo, se ela tem uma tarefa a cumprir de longo objetivo, de longo alcance, então, tecnicamente, ela precisa de uma estrutura, de uma institucionalidade, ela precisa de uma hierarquia e ela precisa de regras. Só que não, né? Bom, vamos lá. Ele fala também de uma perduração, de uma permanência no tempo, porque ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui nós vemos uma expansão geográfica e uma expansão no tempo, né? Só esse vislumbre, essa noção de expansão e de existência continuada já requeriria da igreja uma certa estrutura.
Jesus, mesmo que a gente não perceba isso, mesmo que a gente pense em Jesus como uma pessoa que levantava feliz da vida, olhando para os pássaros, para as flores, e que vai caminhando como quem não tem nenhum objetivo, né? Você pode também perceber, digamos assim, nas entrelinhas do Evangelho, embora essa não seja o objetivo, né, do relato do Evangelho, você pode perceber as estruturas que Jesus usou, né? Jesus tinha planos, Jesus tinha meios de transporte, Jesus tinha rotas, Jesus tinha um projeto, Jesus se retirava para eventos em particular, fazia grandes eventos em público, Jesus tinha um sistema de formação do seu pequeno grupo, de círculos um pouco maiores, até aquelas eventualidades que ele fazia ao longo da caminhada. Jesus tinha uma bolsa. Lá quando Judas trai, né, muito assim, indiretamente, né, como quem não quer falar sobre o assunto, eles dizem que Judas era o tesoureiro do grupo, logo tem, né? Mas Judas era o tesoureiro do grupo, eles tinham uma bolsa comum, né, aonde se lançavam as contribuições. Também Lucas fala de algumas mulheres que seguiam Jesus, lhe prestavam assistência. Jesus tinha pontos de parada, né? Ele não parou apenas em Samaria, casualmente, com sono. Ele parava em Betânia, por exemplo, né? Aonde ele tinha. Então é provável que ele tivesse estruturas, né? e estratégias e logística para o seu desenvolvimento. Então, quando nós falamos em instituir ou não instituir, né, nós não estamos querendo dizer que a igreja deve ser absolutamente informal, né, que nós devemos renunciar ou desprezar qualquer tipo de estruturação. Por quê? Porque minimamente falando em termos conceituais, a igreja, por sua própria tarefa, por seu próprio objetivo, requer uma certa estrutura. Então aqui nós temos um problema, né? Um problema que eu acho que nos toca a todos diretamente. Como é que nós vamos conciliar o objetivo da igreja, a estrutura da igreja, a estrutura de poder, que foi objeto da nossa penúltima aula, as regras da igreja com a sua necessidade, digamos, implícita de instituir? Então, primeira coisa, a igreja precisa existir no tempo. Ok, então ela precisa pensar como ela vai subsistir, como ela vai existir, né? Cercada de instituições, né? Essa igreja abstrata, espiritual, invisível, universal, como nós falamos, porém cercada de instituições, né? Essa casa existe num certo endereço, né? Ela presta contas à prefeitura, ela paga contas à Copel, à Sanepar, etc, etc. Então, assim, nós estamos cercados de instituições e existimos no meio deles, como uma associação de pessoas, porque toda instituição é coletiva, tem caráter social, e como ela vai existir, como ela vai perdurar no tempo, como ela vai cumprir sua missão, cercada de instituições. Segundo, como a igreja vai colocar em prática sua natureza de poder, sua característica de poder. Eu falei para vocês na aula, 2 aulas atrás, que enquanto as instituições humanas são hierárquicas, a igreja recebeu um novo comando. Um comando que a horizontaliza, que lança uma em direção ao outro numa dinâmica de mutualidade e de serviço mútuo, que lhe impõe uma certa fragilidade em relação a essas instituições outras que são marcadas por sua segurança. Elas são voltadas para si, são regidas por gerente, etc, etc, né? Suas estruturas com código de funcionamento rígido,
na maioria dos casos, né, raramente flexível. Como que a igreja vai existir no tempo, existir no espaço, cumprindo a sua missão, praticando essa estrutura de horizontalidade e cumprindo suas regras. Lembra que toda instituição tem um conjunto de regras. E as nossas regras foram resumidas em duas, e a partir de duas resumidas em uma, e essa uma é fundamental. Essa é a regra que é a regra das regras, né? É o mandamento dos mandamentos, que é amem-se permanentemente, né? Foquem no amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo, amor ao inimigo, amor ao diferente, amor como redefinido por Jesus, né? O mundo fala muito sobre amor. Nós, como cristãos, falamos sobre um amor que foi redefinido por Jesus Cristo. E esse amor, então, foi colocado como padrão. Então, essa é a primeira parte, em que eu fiz uma pequena exposição sobre a ideia de instituição, apenas para que a gente consiga pensar o assunto juntos, e depois falando como a igreja, qual é a problemática, né? Como que a igreja, chamada por Jesus Cristo, incumbida ou comissionada, para usar uma palavra que nós costumamos usar, né? A comissão da igreja, a missão da igreja, sendo longa, ela está em curso, né? Como a igreja pode se auto-organizar em torno do que ela deve se organizar para cumprir sua missão e ao mesmo tempo manter sua natureza. Porque todas as instituições funcionam segundo a lógica da sua natureza, né? Por exemplo, um órgão público, eu sou funcionário público, né, servidor público, um órgão público tem uma natureza. Um comércio, uma loja, tem uma natureza própria. Uma indústria tem sua própria natureza. Um prestador de serviços tem sua própria lógica. Uma universidade, uma escola, uma creche, tem sua própria lógica. Uma ONG, uma instituição de caridade, tem sua própria lógica. Cada um segue, em tese, né, a sua missão, seus objetivos e sua própria natureza. Não dá para reger uma padaria da esquina, né, como o tribunal. Não dá para reger um tribunal como um posto de gasolina, né? Como que a igreja se relaciona com isso, né? Porque a igreja não é órgão público, a igreja não é uma empresa, né? Ela não vende produtos, né? Ela não é também uma entidade de caridade, ela não é uma ONG, ela não é terceiro setor. Ela tem uma constituição própria, que a define, que a condiciona, né? Então essas seriam as ideias básicas. Perguntas, comentários? Estamos juntos? Porque na próxima parte eu vou falar sobre como Jesus tratou as instituições e acho que a partir dele nós podemos captar, né, brevemente um princípio para refletir então sobre a igreja. O professor Eliseu, a maçonaria ela é tratada como uma instituição? É, uma instituição, né? Existe, tem, se a gente pegar essas características, né, perdura no tempo. Coisas informais, por exemplo, o carinha que no sinal ali oferece as suas balinhas, é tão informal, né, que pode existir ou não, é uma atividade individual. Qualquer associação, como por exemplo esta, que perdura no tempo, que tem suas próprias regras de funcionamento, sua própria liderança, sua própria ordenamento interno, claro, tem instituições que são por característica informais, né, e tal. Por exemplo, família é uma instituição, né? É uma instituição. Nós falamos, e a nossa, ela tem seu funcionamento, sua dinâmica, suas regras internas, ela tem quem manda, né? Claro, as mulheres, né? Mas teoricamente os homens, tal, quer dizer, às vezes a criança que manda, mas ela tem
né? Nesse sentido, ela é uma instituição. Ela tem princípios e fundamentos. Oi? Sim, exato. Ela tem sua lógica. Né? Ela não pode ser comparada, por exemplo, a um encontro totalmente casual. Né? A gente não tem como. Né? A gente precisa, para dar continuidade àquele projeto de amor, né? Nós precisamos nos cercar de uma estrutura que garanta esse funcionamento. Né? A igreja é uma instituição, né? Tecnicamente, dentro dessas características que eu coloquei, posso resumir em 4, né? Vamos lá. Tudo que precisa perdurar no tempo é uma atividade coletiva que precisa ser mantida. Se a gente pensar em organização interna, regras próprias, objetivos, sim, ela é uma instituição, não tem como negar. Dentro dessa conceituação, que eu acho que é elementar, né? Leandro, que é da área do direito, né? O direito fala em personalidade jurídica, né? Eu não quero arrastar o assunto para o direito, né? Também não é minha praia, mas assim, é essa ideia que nós temos de criar um coletivo que passa a ser ela, a igreja, né? Eu e vocês aqui juntos somos pessoas que temos um objetivo comum, que nos entendemos de uma forma comum e passamos a nos referir a essa coletividade como ela, a igreja. Né? Você conhece a igreja batista fulana dos Anzóis, como disse um amigo, um professor com quem eu estava tendo curso essa semana, né? Fulano dos Anzóis? Sim, existe, fica na rua tal, papapá, o pastor é o senhor fulano, né? Eu conheço e tal, quer dizer, funciona ali, tem reuniões tais e tais dias, faz tal e tal coisa, não faz tais e tais coisas, né? É uma instituição. Né? Seu aspecto prático de existir em sociedade faz dela uma instituição. O que nós precisamos ver agora é se cada instituição responde à sua natureza e a seus objetivos, sua função, né? Como a igreja vai existir no tempo com os encargos e comandos que Jesus lhe deu, né? E como ela se distingue das demais instituições, né? E aqui eu chamo também à memória aquelas aulas que nós tivemos sobre reino, né? Em que eu troquei a palavra reino por sistema. E eu disse que a sociedade é um grande sistema, composto de diversos subsistemas, e que a igreja é um sistema à parte. O que a torna apartada? O que a distingue? Né? É isso que nós precisamos. Então eu não vou nem fazer a pergunta, só lançar no ar, né? Você vai responder ao longo da aula. Se a instituição tem a tendência de fixar-se em si mesma, formar hierarquia, como ela poderia ser uma instituição e ainda existir no plano praticar horizontalidade? Isso. Olha só que interessante. Toda instituição, a meu ver, padece de um conflito, né? Porque ela tem um objetivo. Toda instituição tem um objetivo. O posto de gasolina tem o objetivo de vender combustíveis. Né? Agora, as instituições que não são movidas por lucro, né? Porque o lucro praticamente comanda a instituição comercial. Né? Mas toda instituição padece de um certo conflito. Vamos pensar nas instituições públicas, nas instituições do terceiro setor e também na igreja como instituição, que é essa daí. Né? A institucionalidade puxa essa coletividade, essa sociedade, né? Para si, para dentro e para a sua segurança. Quanto mais ameaçada ela se sentir, quanto mais dificuldades ela tem para existir, mais ela tende a se reforçar. Né? Por exemplo, algumas instituições do país podem estar se sentindo ameaçadas. Né?
Isso leva obrigatoriamente a uma radicalização, né? Porque as instituições, uma das funções de toda instituição é proteger sua função, seu objetivo, né? Então, por exemplo, uma igreja, ela quer existir, ela quer exercer o seu direito de existir e de praticar suas funções, seus objetivos, suas dinâmicas internas livremente. Quanto mais ela se sentir ameaçada pelo meio, pela sociedade, mais ela tende a se fortalecer. Eu não quero entrar na história da igreja, porque seria um curso à parte, mas grande parte, ou quase tudo que nós chamamos o peso institucional da igreja, quase tudo que você pensar sobre o que nós chamamos peso institucional da igreja, onde você percebe claramente que você está se chocando com o peso, a rigidez de uma instituição e não com aquele frescor do Espírito, de Jesus e tal. Esta força da instituição é resultado de uma ameaça que a igreja percebeu. Olha que interessante. A instituição, ela foi concebida para proteger sua função. Quanto mais ameaçada ela se sentir, mais ela radicaliza. É por isso que muitas instituições eclesiais, né, criam o inimigo interno, né, o mito da perseguição. Por quê? Porque ao se colocar como perseguida, ela tem motivos para reforçar a sua estrutura, o seu poder. Tipo, irmãos, tem que ser assim, né? Olha o inimigo, o diabo é tão famoso, né? Um personagem fundamental da fé cristã, porque nós precisamos ter essa ameaça externa, né? A ameaça externa nos justifica o nosso institucionalismo. O institucionalismo eu já estou tratando como uma deformação da instituição. Agora, para voltar àquele ponto, nós sempre conviveremos com essa tensão, uma tensão entre a mobilidade da missão da igreja versus a institucionalidade, né? As coisas que são fixadas, estabilizadas, voltadas para si, né, para a sua própria existência. Essa é uma tensão permanente, né? E aí nós temos que ver daí como lidar com isso. Mais algum comentário antes de a gente... Não havendo, eu queria falar um pouco sobre como Jesus lidou com as instituições. Aí você vai falar, pô, mas já tinha instituição que Jesus tinha, irmãos. Porque desde que o ser humano é ser humano, desde que eles precisaram, né, estabelecer e preservar valores, a gente pode falar tecnicamente em instituições. Eu queria fazer a seguinte ponderação aqui. A lei de Moisés foi dada para o povo judeu, o povo israelita. Quando eu falo judeu, eu entendo a israelita, né? Assim que eles saíram do Egito. Então a gente pode pensar, no Egito havia, digamos, um mínimo de instituições judaicas, né? Porque eles estavam dispersos, fragilizados, escravizados, submetidos a trabalhos forçados, né? Então não há que falar aqui sobre instituições. Poderíamos falar mais em tradições, né? Alguma memória, alguma tradição, alguma coisa assim que eles guardavam dos seus antepassados. Quando Moisés tira o povo do Egito e leva para o deserto, nós começamos a ver as instituições israelitas sendo as leis, ordens, né? Por exemplo, a circuncisão, a festa da Páscoa, né? Todo aquele aparato que foi dado por Deus para que aquele povo recuperasse ou construísse a sua identidade. Quando Jesus viveu
aqui entre nós, há 2000 anos atrás, nós podemos, digamos, capturar um retrato do povo judeu como altamente institucionalizado, né? Então, assim, Moisés viveu ali por volta de 1500 a.C., então nós temos aí cerca de 3 Brasis, né? Um Brasil de 500 anos multiplicado por 3, né? 3 vezes a história do Brasil de consolidação, né? Às vezes uma negligência em relação aos costumes, né? Mas na medida em que o povo de Israel vai sendo submetido à pressão externa, aos inimigos, aos impérios, eles tendem a radicalizar as suas instituições. Quando Jesus viveu entre nós, há 2000 anos atrás, né, essas instituições estavam, digamos, na sua rigidez máxima. Os fariseus eram os, como é que a gente poderia chamá-los? Os guardiães dessas instituições, né? Eles eram os modelos, os mantenedores, os preservadores dessas instituições. Como Jesus lidou com elas? Jesus respeita algumas instituições, né? Por exemplo, ele foi circuncidado, né? A família de Jesus praticou isso. Jesus foi à sinagoga, né? Nós vemos Jesus pregando na sinagoga, como era seu costume. Então ele não inventou um outro dia para afrontar o descanso sabático. Não, ele foi lá no sábado e tal, participou daquela liturgia, né? Ele participava das festas judaicas, né? Jesus descia a Jerusalém para participar da Páscoa, para participar de outras festividades, ia ao templo, né? Dialogava no templo, como o mestre fazia naquela época. Por outro lado, Jesus causa um choque institucional violento, contundente, que nós podemos colocar como uma das razões, ou talvez até a principal razão da sua morte. Curava no sábado e nós não temos ideia do que isso significa. Ao curar no sábado, ao quebrar essa instituição do sábado, Jesus estava colocando em risco todo o sistema judeu, né? Ao perdoar pecados, filhos, teus pecados estão perdoados. Filha, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Ao perdoar pecados, independentemente do templo, de observar os ritos do local certo aonde se perdoava pecados, lá com o sacerdote Anás e Caifás, né? Era lá que o perdão era dado mediante sangue. Ao perdoar pecados, Jesus causou um estremecimento, um terremoto nas instituições judaicas. Ao curar leprosos, sem mandar que eles observassem os ritos de purificação, ao ser tocado por mulher, em menstruação, e não exigir dela, nem para si, nem reprová-la por tê-lo contaminado, segundo a lei de Moisés. Então Jesus tem uma mobilidade dentro das instituições, né, em que ele acata e ao mesmo tempo desacata, né, a institucionalidade. E um princípio que eu queria trazer para a nossa reflexão, indo já para o terceiro momento, é aquele quando Jesus cura no sábado. Jesus está cercado de observadores, de pessoas que estão ali, eu sempre penso, como se fosse um checklist, né? Vamos observar se esse homem é o Messias. Ele prega como nenhum outro. Ele tal, parece, né? Puxa, cura no sábado. Esse homem não pode ser de Deus. Cura no sábado, né? Quando Jesus é defrontado com essa crítica, ele diz o seguinte: o sábado foi feito para o homem, para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Ele chama
às instituições à sua natureza, né? Ele abala o institucionalismo para que essas instituições, a instituição do sábado, voltasse então ao seu verdadeiro objetivo. Então eu creio que nós poderíamos pensar esse princípio, né, para trazê-lo então para a próxima etapa da nossa reflexão. Jesus fala para eles: o Filho do Homem é o Senhor do sábado, é o Senhor das instituições. Ele pode comandá-las, ele pode comandar. Deus, tudo isso, Deus não precisa pensar para bolas, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Cá para nós, né? Não é um trabalho tão pesado assim dizer haja, haja, haja. E no 7º dia precisar descansar, né? Quem me dera pudesse dizer para a louça, né? Lava-te, arruma-te, né? E depois ainda parar para descansar. É um princípio de satisfação em viver, né? Esse descansar significa a vida não se consome nestas atividades laborais, lucrativas, econômicas, né? Para fazer o ser humano lembrar da sua referência a Deus, fazer o ser humano lembrar da vida, do sagrado, das belezas da vida. Quando Jesus vê que esse sábado se tornou, o opressionismo é violento, o institucionalismo é opressor, é destrutivo. E por causa dessa tensão, né, que ele provocou a questão, por causa desta tensão, ele requer uma contínua correção, um contínuo ajustamento, para que não se descambe da sua perfeita funcionalidade. Jesus disse outra vez, paralelo a isso eu dizendo, no mesmo sentido, ele disse algo como: aqui está quem é maior do que o templo. Né? Quando ele cura, liberta, etc., ele fala: aqui está quem é maior do que o templo. Com isso, eu entendo que ele relativiza todas as nossas instituições. Né? Vou me manter aqui no campo do sagrado, no campo eclesial. Ele relativiza. Jesus teria que ter sido um pouco mais explícito, um pouco mais cuidadoso, desculpa aí, Senhor, né? Vamos fazer uma análise aqui, né? Deveria ter sido um pouco mais cuidadoso com a tarefa da igreja. Porque como é que ele fala para aquele bando de homens e mulheres da periferia da Palestina, dizendo: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, etc, etc. No final dos tempos a gente se vê. Eu estarei com vocês. Mas vem cá. Quem manda nesse negócio? Parece irresponsável. Exato. Quem é o grande aqui? Quem manda? Quem obedece? Quem faz? Mas como? Jesus não deu um pitaco a respeito da estruturação, dos meios que a igreja usaria para cumprir a tarefa. Com isso eu entendo que Jesus estabelece a igreja em torno da missão. A missão está muito bem definida. Como ela vai existir e para o que ela vai existir está amplamente definido. Nós poderíamos fazer um curso inteiro só para pensar sobre o que Cristo espera de nós, né? Como devemos viver, o que devemos fazer, para o que devemos existir, né? Isso é muito claro. Agora, como fazer isso, ele não diz nada, né? Ele deixa para que a igreja, cumprindo sua missão, se organize. Portanto, a missão é estável, a missão é permanente e é definida. A estrutura não é. Não tem nada definido em termos de como cumpriremos
podemos fazer. Nós não podemos aderir ao modus operandi das instituições que não são do reino de Deus. Isso nós sabemos. Como não fazer. Mas como fazer está perfeitamente em aberto. Perguntas? Aqui eu falei sobre Jesus e as instituições, né? E o resumo que eu acho que nós podemos usar amplamente, é da onde eu quero continuar agora, é este. Jesus é o Senhor do templo, é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor das nossas instituições. Ele tem poder e autoridade para reordená-las permanentemente, né? E outra é, as instituições existem para o ser humano, e não o ser humano para as instituições. Pois não. Eu penso o seguinte, a organização, tudo veio pela capacitação. Porque, veja bem, quando Jesus subiu aos céus, ele falou que os discípulos permanecessem ali. Isso. Até que do alto viesse o poder. Até que veio também o Pentecoste, né? Aquilo ali. Então, eu tenho certeza que Jesus sabia da capacidade de tudo isto através do Espírito Santo e tudo isso se moveu para que a igreja se organizasse. Sim. A irmã me faz lembrar um ponto importantíssimo, né? Eu falei aqui de brincadeira, Jesus parece perceber responsável, claro que não foi, né? Mas ele falou exatamente isso, fiquem aqui. Ele sabia que se soltasse aquele bando de gente ia estragar tudo, né? Eu sempre penso, em quantos meses vocês acham que os discípulos teriam estragado tudo, né? Não fosse a palavra dele em João, né? Não lhes deixarei órfãos, voltarei para vocês, né? Aguardem o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, na sua movimentação da igreja, né? Ele é o vento que põe a igreja em andamento, né? Aquele versículo que eu até citei aqui, quando eu falei da missão, que eu falo, por exemplo, eu coloquei aqui até, né? Vão por todo mundo, aliás, esse também falei, mas Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Fala de uma igreja móvel. O Leandro falou aqui, me lembrei de uma fala dele nas aulas anteriores, que ele falou, por isso que a igreja é um caminho, não é um palácio, né? Não é um prédio, né? A igreja foi chamada caminho, lembra dessa aula? Caminho é um lugar de movimento. Então, o movimento da igreja, seguindo o Espírito Santo, é que livraria este corpo da igreja de se tornar uma estátua. Tá? Eu penso no corpo, nosso corpo, né? Que para ser móvel tem que ser maleável, né? Tem que preservar os movimentos, né? Tem que ser flexível. Imagina se nós tivéssemos um braço endurecido, ou que não se move, ou uma perna que não se move, né? Ou um órgão, um membro do corpo e tal, né? E pensar na estátua, né? A estátua também é um corpo, porém está no seu estado hiper, ultra seguro, né? Mais seguro que a estátua é impossível, né? Então eu penso que nós vivemos sempre esse dilema, né? Vamos nos manter precários e móveis, com mobilidade, ou vamos nos enrijecer por segurança, né? Para mim, o Espírito Santo é, digamos, o segredo da igreja. Porém, todos nós sabemos, né, que a instituição, o institucionalismo é surdo, né? A igreja de Jerusalém podia dizer, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer assim, né? É uma igreja móvel, né? Móvel, que pode decidir
integrar gentios, pode decidir mudar regras, pode decidir criar uma funcionalidade emergencial para cuidar das viúvas que estavam sendo negligenciadas, né? A gente pensa, né, vou dar uma tocada aqui, a gente pensa que o diaconato é uma instituição da igreja, né? Jesus instituiu, né? A Igreja Católica fala sobre direito divino, né? Nós não chegamos a tanto, mas chegamos perto, né? É engraçado, né? É chocante pensar, né? Qualquer pessoa que conhece bem as Escrituras vai dizer, em Atos 6, Deus instituiu o diaconato. Falso. Uma necessidade. Exatamente. E ali não tem a palavra diaconato. Não tem a palavra diácono ali. Aliás, tem a palavra diácono no original. Mas a palavra diaconato está aplicada aos apóstolos. Nós continuaremos diaconando a oração e a palavra. Ora, uma igreja móvel, uma igreja flexível, né? E quando a gente percebe que a palavra diaconal, e esse também foi parte de uma aula nossa, né, é para a igreja toda, nós não fazemos isso. Nós instituímos uma coisa na igreja chamada diaconia. E encaixamos o servo na escala de poder. Olha o que nós fazemos com o institucionalismo, né? Quando o diaconato é um chamado a todos para estender as mãos e servir. Então, quando eu falo sobre igreja diaconal, que a igreja não é uma instituição em que o diaconato agora é um título, né? É o primeiro degrau nessa hierarquia, né? Deus, né? Aquilo foi apenas, e o título da nossa Bíblia fala, instituição dos diáconos. Aí no capítulo seguinte seria o diácono debatendo as escrituras no sinédrio. Eu falei, Estevão, o que você está fazendo aqui? Porque você não está lá cuidando das viúvas. Nem pergunta isso, né? O Filipe também era diácono naquele momento. Depois já era missionário em Samaria, etc. Onde os outros não foram, ele foi, né? Então uma igreja móvel. Exato, uma igreja que funciona em torno da missão, né? Eu nem estou me dando o trabalho de debater aqui a questão da missão. Acho que a missão é um problema menor, né? Mais claro, né? Mas como cumprir a missão? Mais perguntas? Eu acho interessante, né, quando essa colocação que você fez, né, da gente, sobre a questão do sábado, né? Uhum. Nossa, né, do horário, o pessoal ficou aí, né? Mas então Jesus mesmo fala, né? Se eu noto que vocês caem num poço, você não vai pegar lá? Certo? Então me parece que essas regras, que a regra, né, que é a instituição, e até mesmo a lei, ela está acima do ser humano, certo? Sim. E hoje, para a gente, no caso para a gente hoje, hoje parece que a construção do templo, vamos aumentar, vamos pôr aqui galeria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e campanhas, tanta campanha para o templo. Mas se não houvesse campanha, o amor está em necessidade. Tem que ter aqui X família que está. Não, essa parte é a parte, né? Você vai lá, ajuda aquela pessoa, mas nós, como um todo, temos que cuidar do templo. Outro, cuidar das missões, tem que cuidar do missionário. Mas o irmão que está ali. E a viúva que está ali. Não, essa parte lá na célula você resolve. Mas nós, como igreja, sabe, tem uma coisa bastante. Que fere assim exatamente, fere. A sensibilidade de Jesus para a pessoa. Fere a missão. Mas essa é da natureza da instituição. A instituição, o institucionalismo, sempre vai procurar sua própria segurança. Então aqui tem um primeiro ponto que nós temos que definir. A igreja não visa sua segurança. Parece incrível. Mas isso que poderia ser uma característica da sua fragilidade é a sua glória. É a sua glória. A igreja não foi chamada para garantir sua subsistência. Eu vejo os apóstolos na Bíblia que, sabendo dos perigos que correm, não criam nenhuma estrutura para proteger.
papo com Paulo. Quando ele fala em Éfeso, eu sei que depois da minha partida virão lobos devoradores que entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. É claro que se eu estivesse lá, eu faria, vamos construir aqui uma fortaleza. Quero ver lobo dominador entrar em fortaleza. Não fala isso. Ele fala, pastoreiem a igreja do Senhor. Cuidem dela. Sejam vocês mesmos modelos para ela. Porque essa igreja é de Jesus. Quer coisa mais insegura do que Jesus falar, eu lhes envio como ovelhas para o meio de lobos? Que pastor é esse que coloca as suas ovelhas no meio de lobos e não constrói para elas um aparato para protegê-las? O que ele diz é o seguinte: eu estarei com vocês, o Espírito Santo. O Espírito Santo obrigatoriamente teria que manter a igreja sem artroses. Artrose não é uma doença que a Jaque? É isso? A artrose é uma coisa que endurece as juntas. Então é isso. A artrose é o seguinte, é uma doença que desgasta, por exemplo, eu no joelho, que subi a escada desse muito tempo e desgastou. Ela desgasta ali aquele local, tá entendendo? E aí o seguinte, prejudica os movimentos. Os movimentos, dá dores, tudo isso. Então, quando chega um caso mais grave, é preciso fazer a cirurgia e colocar pinos, alguma coisa. Olha só, vou pegar esse exemplo aí, já que a igreja é um corpo, né? Um corpo saudável, flexível e tal, né? A segurança, né? Se a gente anda, vive, corre, etc., a gente está disposto à fragilidade do corpo. O corpo é frágil, né? Se nós queremos segurança, né, nós vamos, se nós não exercitamos, né, se nós temos um braço engessado, por exemplo, né, nós vamos perdendo a mobilidade, né, e a igreja vai ficando como um corpo com artroses, né, no sentido de perder seus movimentos, né. Agora, você falou da instituição, veja, o institucional, quando eu falei de conflito, né, o institucionalismo fere a mobilidade. Fere a mobilidade. Por isso, uma instituição grande é incapaz de fazer um pequeno movimento, né? Tipo, um irmão, as viúvas estão reclamando que não estão sendo bem assistidas. A igreja cresceu muito rapidamente e aquele pequeno grupo de líderes não estavam sendo capazes de cuidar de todos. Estavam surgindo reclamações, rapidamente se mobilizam. Rapidamente. Né? Se é uma grande instituição, não, isso vai demorar, vai dar tempo, tal, passar por diversas comissões, etc. Tal, e está tudo correto de acordo com a instituição. Está tudo correto. Mas a missão, que é o essencial, está ferida. Né? Então, essa é uma conversão que tem que ser permanentemente feita. Porque, por um lado, nós temos que ter nossa estrutura mínima, né? Nossa estrutura básica, que nos garanta cumprir a missão. Né? Por outro lado, nós não podemos perder o foco, porque tudo isso que montamos é para as pessoas, né? E não as pessoas, olha só, né? As pessoas, os carentes, os fracos e tal, para a instituição, né? Que passa a ser essa pessoa jurídica, esse outro, esse ela, né? Que consome nossas vidas, né? E toma todo o nosso tempo, todos os nossos recursos para existir apenas, né? E essa é uma tendência inevitável da instituição deixada à sua própria sorte. Se ninguém tiver... O Eduardo também, né? Então deixa. Depois... Tá. Depois eu vou para a segunda data. Vai lá. Eliseu, você acha que socialmente estamos evoluindo, sim ou não? Nós como igreja? Não, como sociedade. Depende da área, né? Nós melhoramos algumas coisas, pioramos outras, né? Vamos e voltamos, né? Mas a tendência é que você evolua. Espera-se que sim.
As instituições, por sua vez, são uma reação aos arranjos dinâmicos sociais. Isso, ok. Então a gente sempre vai estar atrás. Uhum. Porque a gente vai evoluir e a igreja não vai ter acompanhado. Ah, sim. E aí ela Sim. vai ter que se reorganizar, Sim. vai dar esse passo. Sim. De novo a gente vai evoluir e vai estar para trás. Ela deveria ser, na verdade, por isso que a Bíblia usa a palavra organismo. Né? Eu não quero entrar em Paulo para não sair do nosso limite. Mas a igreja deveria ser mais movimento que monumento. Né? Movimento. Né? O que nos impede de atender imediatamente ao que Cristo quer nessa sociedade? Né? O que pesa é a nossa necessidade de segurança. Aí vem o peso institucional. Né? Quem manda, isso pode, não pode, isso vai nos ameaçar ou não vai nos ameaçar. Né? Então a instituição ela cresce demais. Né? Agora, tem uma razão porque a instituição se agiganta. Né? As instituições normais, né, as instituições da sociedade, especialmente as que envolvem Estado, poder propriamente dita, elas são regidas por uma hierarquia e por regras. Isso engessa. Né? Isso engessa. Por que o Brasil está, né, muitas pessoas defendem, por exemplo, a ausência do Estado, flexibilidade, etc. Para que haja isso, né? Mobilidade, etc. Né? E por outro lado tem aquele grupo que fala, não, precisamos de leis, de regras e tal, para proteger. Né? Agora, na igreja, eu vejo que o institucionalismo está em tentar ser uma entidade religiosa, né, com estruturas que não são da natureza da igreja. Hierarquia, né, a hierarquia, nos casos mais graves, ela tende a excluir os leigos. A Igreja Católica, né, eu não quero tratar da Igreja Católica para a gente ficar no nosso território, mas a Igreja Católica, como é a mais velha das igrejas, ela teve que fazer um longo exercício conciliar para lembrar que os leigos pertencem à igreja. Porque ficava parecendo, até o Concílio Vaticano II, ficava parecendo que a igreja é o Papa e como é que chama? O clero. O clero. Os leigos estavam de tal forma negligenciados que parecia que eles não eram igreja e eles não se sentiam parte da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que essa estrutura que não é a da natureza da igreja, mata a igreja. Né? Por isso a igreja é pesada, por isso ela demora a acompanhar, demora a entender o mito do adversário externo que empurrou a igreja para dentro. Né? Eu falei que instituição é aquilo voltado para dentro. Né? As ameaças externas, isso já tem 200 anos pelo menos, né? Que a igreja foi encurralada. Né? A maioria de nós, crentes brasileiros, somos fundamentalistas. Por quê? Né? Porque nós fomos empurrados para a autopreservação. Né? Se o mundo está meio doido, o mundo está derretendo, qual é a nossa segurança? Opa, né? Que nem a concha, né? Se fecha e pronto. Né? Perde conexão com o mundo, perde conexão com a missão. Né? Agora, depois, é o seguinte, faltou uma coisa aí. Sim. Isso tudo de Jesus e tudo isso. Uhum. Uma coisa importantíssima que eu acho, que a gente não usa, tem medo, ou não sei por quê. Autoridade espiritual. Jesus disse, os 70 que foram para lá, eles chegaram maravilhados. Mas Jesus fala uma coisa interessante. Eu vos dei autoridade espiritual. Isto é importantíssimo para nós cristãos e para a igreja. E muitas vezes nós não buscamos ainda. Isso é para a missão. A missão. Nós estamos usando a autoridade espiritual para nos enrijecer
crescermos internamente. Né? Toda a autoridade que Jesus deu está ligada à missão. Só tem uma autoridade na Bíblia, não sei se eu falei isso na aula sobre poder, só tem uma autoridade na Bíblia, uma única, que é exercida sobre, de cima para baixo, é sobre o mal. Né? Sobre o mal, sobre tudo que oprime, tudo que destrói, essa é a autoridade sobre. Todos os outros comandos de Jesus é para, ou seja, estão ligados, os comandos estão ligados à missão. Né? Agora, uma igreja que se descola da missão para se autopreservar, ela não tem por que buscar isso, né? Agora, se ela estiver ligada, se ela for móvel, né, mobile, né, aí sim, aí a necessidade vai aparecer, porque é para a missão vai demandar isso. Né? E a autoridade é de uma natureza que só se manifesta na missão. Ninguém tem poder para si, para guardar, para mostrar seu poder. Só se manifesta na missão. O apóstolo Paulo, os apóstolos se deparavam com situações e falavam, e Paulo cheio do Espírito Santo fez, e Paulo cheio do Espírito Santo falou. Quer dizer, é algo que se... Na missão que Jesus deu coletivamente à igreja e pessoalmente a cada um. Quanto mais pessoas se sentirem convocadas para atuar, menos possibilidade da instituição se enrijecer. E isso causa horror à instituição, ao institucionalismo. Por quê? Porque quanto mais pessoas participarem, mais frágil a coletividade será. E a igreja foi chamada para ser frágil. A igreja não foi chamada para ser poderosa. Foi chamada para ser frágil. Na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, está a sua glória, a sua grandeza e a sua diferença. Eu falei desde o começo, qual é a diferença entre uma igreja na praça e o tribunal no outro? Qual é a diferença? São duas instituições sociais. Né? A igreja é frágil. A igreja é ovelha no meio de lobos. E seu supremo pastor sabe disso. Sabe disso. Isso move a igreja continuamente para Jesus, porque se eu me torno instituição, eu tenho minha subsistência garantida, né? E se eu fragilizo a instituição, se eu coloco a instituição apenas como serva, a igreja tende a ser frágil. Sua fragilidade a empurra para o seu Senhor. Né? Então, quanto mais pessoas participarem pessoalmente, né? Não fique esperando que a instituição saia do lugar. Ela não vai sair. Se ela sair do lugar, vai ser para se tornar mais poderosa ainda, mais violenta ainda. Né? Você e eu, individualmente, membros dessa aliança de Jesus, você e eu, convocados pessoalmente, cada um olhando para si, dizendo, eu fui pessoalmente convocado por Jesus para a missão. Essa sua movimentação confronta a instituição e não permite que ela se enrijeça. Se todos fizerem isso, ela é obrigada a voltar aos movimentos. Né? O problema é que o clericalismo concentrou a instituição nos seus representantes e expulsou os leigos. Né? E aí fica fácil enrijecer-se. É assim que é. Sempre foi. É assim que faz. Foi Deus que mandou. Deus não mandou absolutamente nada com respeito à estrutura da igreja. Nem diácono, nem presbítero, nem pastor, nem nada. Tudo está em aberto. Agora, a missão é cuidar uns dos outros. Aí sim, pastores surgiram para cuidar uns dos outros. Sim, né? Para ensinar. Sim, a missão é ensinar. Então a igreja forma mestres e tal. Mas tudo isso está em aberto. Não estou dizendo para jogar tudo fora.
dizendo, que são condicionadas à missão da igreja. Se não atende à missão, podemos descartar. Né? Deixa eu só pegar minha esposa aqui primeiro, que ela está na fila. Então, essas 9 aulas, para mim, ajuda a não cometer erros. A gente tem que saber exatamente o que é a igreja, isso foi definido nessas 9 aulas, e qual é a missão. Isso. Com base nisso, estratégia, tudo isso... O fim está estabelecido. Flexível, o meio pode ser, né, discutido pela comunidade. Agora, você disse que não podemos imitar o modus operandi do mundo. Tá. Com base nisso, eu posso dizer, e que está acontecendo muito, olhando ao nosso redor, que a igreja como instituição elevada à 5ª potência se tornou uma empresa? Com certeza. Porque o que a gente vê hoje, eu já conversei com pessoas que trabalham em igreja, que me contaram assim, por exemplo, eu estava chorando no corredor com problema e o pastor passou e me viu chorando e não deu a menor bola. Então, já fere a missão. Eu estava com um problema no casamento e eu aproveitei que eu ia passar um telefonema para o pastor e tentei encaixar para ver se ele me recebia em algum momento. E ele me tratou mal ainda e falou, passa logo essa ligação. Ou seja, você é uma funcionária e eu não tenho nem que te falar bom dia. Nada disso. Uma igreja organizada, ela compartilha com as demais instituições diversas técnicas ou diversas obrigações que são inevitáveis. Por exemplo, igreja tem contabilidade. O posto de gasolina também tem contabilidade. Né? Igreja pode ter empregados. Né? Igreja pode ter, o que mais? Patrimônio, produção e etc. Só que tudo isso tem que estar no nível da estrutura mínima, estrutura meio, né? Afinada com a missão. Né? A missão é que governa a igreja, a missão, e não o inverso. Né? De Gregory. Você comentou da questão da instituição de pastores, mestres, tudo. Quando, vou tentar organizar o que eu quero falar, quando o pastor serve à igreja, quando o pastor serve à igreja e não aos outros, ele sabe, porque daí ele está preservando uma estrutura e não cuidando da missão. Certo. O exemplo da Irene, e isso é viciante, porque isso a gente está tão mal acostumado a visualizar a estrutura e não a essência, que eu ligo o pastor me ajudar, em vez de eu ligar para o meu irmão do lado. Eu espero que o pastor tome uma atitude e não eu conviva com as pessoas na mutualidade. Então essa situação ela é interessante. Você falou, tudo serve à autoridade espiritual, né? Autoridade para. Se o pastor ou qualquer outro membro da igreja, eu não gosto dessas definições de hierarquia, porque tudo foge do foco principal. Quando você não permite que os próprios membros na mutualidade se preservem, exatamente, aí você naturalmente institui a hierarquia. Naturalmente. Porque você está dependendo de um ou de outro, e não do todo. E você usou uma expressão que eu até acho que foi um ato falho, foi a questão assim, a coletividade se fragiliza. Eu acho que não. Você fala, eu acho que você quis dizer a instituição, e não a coletividade. Okay. Porque quanto mais disseminada a coletividade, mais forte ela é. Quanto mais o senso de pertencimento geral ele existe, mais essa coletividade é fortalecida. E a instituição se fragiliza. Exatamente. Porque como chega alguém que fala assim, eu vou destruir essa casa aqui. Jesus falou. Eu vou destruir esse templo. E o pessoal, como que você vai destruir a nossa instituição máxima? E Jesus falou, pode destruir, porque isso aqui não é relevante. Porque o momento que isso aqui, ainda mais ainda, o
No momento que isso aqui destruir, aí o templo vai estar disperso para todos os lugares, todos os momentos. Então, essas minúcias que a gente coloca, é importante sustentar de forma mais veemente, porque quando você trabalha com a questão da instituição, lógico que tem coisas mínimas. Lógico que é agradável a gente estar aqui. Mas se não existisse isso aqui, se houvesse uma perseguição, a igreja não deixaria de existir, porque o anseio do Espírito iria congregar as pessoas naturalmente. Deus ia congregar a sua família em qualquer lugar, como congregou. Seria um choque, uma crise, né? Porque nós estamos muito acostumados a esse modus, né, de funcionar. A hierarquia não é mantida apenas pelo povo de cima, mas também pelo povo de baixo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, é um círculo viciante, né, como você falou, porque as pessoas também querem a hierarquia, as pessoas são cúmplices desse modelo. Agora, tem uma coisa importante, quando nós falamos de mutualidade, né, quando a gente espera que os irmãos sejam irmãos como na igreja primitiva, nós temos que pensar o seguinte: uma coisa exclui a outra, né? Então, o fato de os irmãos, os leigos da igreja, serem independentes do clero, é porque essa é a estrutura que é praticada. Quando você tem essa estrutura clero-leigos, tudo vai girar em torno do clero, porque é assim que o leigo entende, né? Por exemplo, se eu estiver com um problema, eu vou procurar meu irmão para viver a mutualidade, ou eu vou procurar uma autoridade? Claro, né? Então, uma coisa exclui a outra. Eu sei que muitas igrejas grandes estão nessa crise, né, e tentando repassar as atribuições para os membros viverem a mutualidade. Mas se não tocarem a estrutura clerical, não vai funcionar. Essa é a questão, né? Então, assim, é claro que ninguém dá conta de uma igreja de 5 mil membros, né? Pode ter 20 pastores, não vai dar conta. Eles vão ser executivos alucinados de uma grande instituição ingovernável. Então a gente fala: irmãos, vocês são todos bem grandinhos, cuidem-se uns dos outros. Não vai funcionar. Por quê? Porque isso requer outra estrutura, né? E é isso que eu quero falar aqui agora no final, né? Como que nós podemos julgar nossa estrutura, julgar, né, e verificar essas questões. Diga, Ana. Sim, é um aprendizado mesmo, né? Acho que eu estou entendendo que a igreja, ela faz parte do que a gente chama aí na sociedade de instituição religiosa, né? Sim. E assim, o que nos difere de outras instituições, eu gostei muito do exemplo que a Ana aqui deu, de ter essa referência de uma autoridade espiritual, né? Da igreja, da instituição religiosa. Então, tem em seu seio o que a gente chama de autoridade espiritual. Então, assim, como a irmã colocou, né? A gente precisa estar ligado nessa referência, nessa autoridade espiritual, exatamente para a gente não ficar parecido com as instituições. Sim, isso. Externas. Então, eu estou saindo daqui com esse aprendizado e com desafio mesmo, né? O que é essa autoridade espiritual? A quem é devida essa autoridade espiritual? Como cumprir dessa autoridade espiritual? Enquanto igreja, estamos no coletivo. Exatamente. Poder de serviço. A questão da autoridade tem sido muito avocada na igreja, né? Mas dentro dessa estrutura, ela vai seguir a natureza da estrutura piramidal, né? Então, a autoridade tem sido muito usada, muito invocada para justificar mandos, né? Para justificar mandos. E por incrível que pareça, Jesus comissionou todos, né? Então, irmãos, eu queria partir agora para algumas comparações e para alguns princípios que são o seguinte: se a instituição
responde à sua missão, então na igreja esta é uma lei. A igreja só tem direito a existir, a justificativa da sua existência é cumprir a missão que Jesus lhe deu. Ela cumpre essa missão no nível da dualidade, né? Eu passei numa das aulas no grupo, né, de WhatsApp, mais de 20 comandos coletados no Novo Testamento que estão todos no nível da mutualidade, né? Então, essa mutualidade requer uma estrutura compatível, né? Se toda instituição é fundada, é organizada para cumprir uma certa finalidade, na igreja isto é fundamental, é a condição sem a qual não, né? Sine qua non, é a condição dela existir. Portanto, tudo que ela constrói, tudo que ela faz, está julgado contra a missão, ou seja, a missão é um critério de julgamento, de análise, de teste para a sua instituição, né? Eu posso fazer esse julgamento pessoalmente, eu tenho direito, como membro do corpo de Cristo, como alguém que foi convocado por Jesus Cristo, como alguém que recebeu poder do Espírito Santo, tenho esse direito e ninguém pode subvertê-lo, de julgar a instituição que me é proposta pela missão e dizer claramente, isso é fundamental para a missão, estou dentro, ou isso não é fundamental para a missão, estou fora. Eu não preciso esperar que a instituição me diga o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, aonde eu estou certo, aonde eu estou errado. Eu posso fazer esse julgamento, né? Pessoalmente convocado por Jesus. Então eu não sou obrigado a me envolver com todo o meu ser em tudo que a instituição inventa, né? Cristo não tem hierarquia. A estrutura da igreja, tudo que ela organizar, tem que evidenciar isso. Não adianta querer que a igreja seja séria, etc, etc, se ela funciona como um quartel. Não funciona, entendeu? É inviável. É como, eu sempre lembro de Davizinho, né? O Davizinho, quando foi lutar contra o gigante Golias, né? E ele fala, eu tenho aqui um estilingue aqui que eu uso para, né, espantar bicho lá no meu quintal. Aí o rei dá para ele aquela estrutura toda, né, e tal. E ele tenta andar com aquilo, né? E ele fala, não posso. Tira esse treco tudo de mim, eu vou com o meu estilingue mesmo, né? Eu sempre penso na igreja engessada, como Davi carregando as armaduras de Saul, entendeu? É como se alguém dissesse assim, olha, irmão, você vai organizar uma igreja, então toma aqui essas armaduras e tal. E a igreja tenta andar com aquele negócio. Ela fala, não, com esses negócios eu não consigo cumprir a missão, né? Então tira tudo aquilo e tal, pega apenas o essencial, né? Então a estrutura da igreja tem que representar esta ordem de coisas, essa distribuição de poderes dentro da igreja. Eu estava apresentando a minha tese para um professor e ele falou o seguinte, olha só, né? Uma alta autoridade da igreja, um supremo comandante da igreja, pode, com todo o seu aparato, cercado por diáconos, pegar a bacia, a palha, ajoelhar-se diante de um presidiário, lavar os pés dele e até beijar. Isso não toca a estrutura da igreja. Não toca. No instante seguinte, no instante 2, a suprema autoridade da igreja está no seu palácio, no seu trono, e o presidiário está na sua cela imunda, né? Então, se estas coisas não se evidenciarem na estrutura da igreja, ela não está adequada ao modelo de Jesus. Ela vai se enrijecer, ela vai se tornar inepta para cumprir a missão.
E um teste que a gente pode usar, que eu coloquei aqui, é esse. O modo como nós organizamos a igreja favorece as relações de mutualidade, a plena cidadania de todos os irmãos da igreja, ou está rígida e engessada, né? Depende de uma série de comandos, etc. Ou não, né? Eu sempre digo para os irmãos: o que te impede de visitar? O que te impede de aconselhar? O que te impede de ligar? Você precisa de um comando para isso? Você precisa de uma ordem, de uma autorização, de uma eleição para isso? Não. Viva a vida cristã livremente, né? Você pode fazer missões e operações como cristão que a comunidade talvez nem fique sabendo, se ela for grande demais, nem fique sabendo, né? Você pode ganhar pessoas para Jesus, aconselhar, orar por doentes, libertar pessoas, aconselhar casais em crise que talvez a comunidade nem ficará sabendo. Porque segurança, a igreja é precária. O fato de ela ser comandada por Jesus Cristo para uma missão que está em curso e que enquanto o Senhor quiser. Mas nada aqui deve criar raízes. Tudo pode ser mudado, né? A comunidade se organiza, ela pensa, ela decide, etc., como lhe convier e da maneira que melhor cumprir a missão que Jesus lhe deu. Nada pode atrapalhar a missão da igreja. Se estiver atrapalhando, então está em aberto. Qualquer membro da igreja pode dizer: por que fazemos isso? Porque sempre foi. Tá, mas, né? É o que você falou, tá, mas sempre foi, e daí? Isso está me embaraçando a cumprir a missão de Jesus, eu não consigo funcionar com isso, né? É como um Davizinho carregado com as estruturas de Saul. Ele fala: não quero, né? Então, cada um de nós pode fazer isso, e a nossa precariedade é parte da nossa missão, porque nós anunciamos algo que vem, que virá. Se virá, então nós somos provisórios. E isso que poderia ser, perante as outras instituições, a marca da nossa fragilidade, é o contrário, é a nossa glória, porque é para isso que existimos, né? Então a igreja não foi chamada para se autopreservar. Sua autopreservação é tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo que mantém a igreja viva. O Espírito Santo que renova a igreja, que preserva a igreja, né? Isso é obra do Espírito. E por último, a questão dos mandamentos. Lembra que eu falei que toda instituição tem suas regras internas, seus mandamentos internos, suas leis? Tudo que a igreja inventar, eu não estou dizendo que a igreja não pode ter regimento interno, etc. Mas tudo que ela inventar está no nível inframandamental, ou seja, está abaixo do amor. O amor pode tudo. Paulo fala isso em Gálatas 5, quando ele fala dos frutos do Espírito, ele fala assim: contra o amor não há lei. Contra o amor não há lei. Tudo que é do amor, como redefinido por Jesus Cristo, obviamente, estamos falando da igreja de Jesus. Tudo que é do amor é lícito e deve ser levado a cabo, porque essa é a missão da igreja. Um teste que eu coloquei aqui, das minhas leituras e das minhas reflexões, é a seguinte: quem ocupa o centro de atenções da igreja? Em torno de quais pessoas a estrutura eclesial está organizada? Dos fortes, dos poderosos, dos ricos
ou dos desvalidos, dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Esse é um teste. A igreja tem que se organizar, tem que estar no centro das suas atenções as pessoas mais frágeis, mais fracas, mais pobres, mais desamparadas. Essa é uma maneira de a igreja demonstrar para o mundo que ela é uma instituição de outra natureza. Então, o que eu queria fazer aqui no final é um cruzamento entre as características da instituição, como nós conhecemos, que é preservação, autoridade e regras, basicamente isso, versus a igreja como instituição. Então, ela tem uma estrutura? Sim, ela tem uma estrutura, porque ela tem uma tarefa de longo prazo a ser cumprida. Porém, essa estrutura é frágil porque é móvel. Essa estrutura não é piramidal, não é hierárquica. A igreja não tem donos. Todo dono da igreja, todo general da igreja, todo presidente da igreja pode ser ignorado se não estiver justificado perante a ação da igreja, porque cada um de nós faz a igreja. Tá? Cada um de nós faz a igreja. E por último, a questão do mandamento. O mandamento é o amor. Tá? Eu coloquei aqui uma frase do Agostinho dizendo: ame e faça o que quiser. Né? Olha o atrevimento desse homem. Né? Fica parecendo, ame e faça o que quiser. Né? Ele tinha certeza que o amor cumpriria o mandamento. Por fim, né, aquilo que eu falei ali agora há pouco para o Eduardo, eu não espero que as instituições, as mais pesadas, né, as que perduram no tempo há mais tempo, façam uma assembleia dizendo: pessoal, nós resolvemos aqui por 52% dos votos que nós vamos fazer uma conversão institucional e tal. Não. A instituição não se reforma. As pessoas falam de reforma da igreja, precisamos de uma nova reforma da igreja. Elas esquecem que a igreja institucionalizada, hierarquizada, regimentada, não se reforma. Toda reforma vem da periferia, daqueles que observam a igreja e falam: meu Deus, mas isso aqui não bate com o evangelho, isso aqui fere, isso aqui eu queria. É dessas pessoas que vem a reforma. Né? E os reformadores disseram que uma igreja reformada tem que estar constantemente em reforma. Eu só vejo uma saída, e esse é o objeto da minha angústia e da minha busca. Eu só vejo uma saída para sanear a igreja do seu institucionalismo doentio. É o sacerdócio de todos os cristãos. Nós estamos há 501 anos da reforma. Os reformadores falaram contra o clericalismo católico. Eles falaram que todos os cristãos são sacerdotes. Ninguém até hoje teve coragem de implementar. Ninguém até hoje teve coragem de implementar o sacerdócio de todos os santos. Por quê? Porque o sacerdócio de todos os santos impõe à igreja uma fragilidade. Como funciona? O mundo não sabe como é isso. Como funciona uma comunidade em que todos oficiam perante Deus? Em que todos têm a palavra de Deus? Em que todos têm o Espírito Santo? Essa é assustadora, essa comunidade. Por isso, nós fugimos para o institucionalismo. Quanto mais medo nós temos disso, mais nós nos institucionalizamos. Né? Eu creio que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis para que nós creiamos que Ele pode fazer o corpo de Cristo funcionar. Que nós podemos baixar
estruturas pesadas de Saul, né? E andarmos com mais leveza. O Espírito Santo cuida da igreja, né? Nós, praticando a mutualidade, podemos dizer: irmão, não é assim entre nós. Não é assim entre nós, né? Olha aqui o Evangelho, olha isso, olha aquilo, né? Nós podemos nos corrigir mutuamente, mas andando, não travados, né? Então, uma proposta que eu faço é essa: que nós tenhamos coragem de praticar o sacerdócio universal. Porém, os sacerdotes oficiais, que estão lá há 1950 anos, aliás, descontando e tal, uns 1.400 anos por aí, não vão ceder o lugar. Não pense que os sacerdotes da igreja vão falar: irmãos, eu vou tirar aqui a minha estola sacerdotal, minha mitra, né, e tal, e vou trazer todos aqui para o Santo dos Santos e tal. Não, eles não vão fazer isso. É você que vai assumir seu lugar e entrar. Pelo vivo, entremos, como diz Hebreus, entremos corajosamente na presença dele, né? Então, aquilo que o Leandro falou, né? O institucionalismo, ele cria uma dinâmica, né? Que sobrecarrega quem está em cima e mantém o povo embaixo, que também quer isso, né? Então, para esses de cima, Jesus chama ao sacerdócio comum, né? Frágil, sem poderes, sem esquemas, sem lançar mão de nenhuma concentração de autoridade, a não ser o amor, né? E para esses que estão embaixo, sentindo Zés, ninguéms e Marias nadas, né, na periferia da igreja, o Espírito Santo fala: meu filho, levanta, eu te capacitei, eu quero te mandar ao mundo, né? Eu quero te mandar ao mundo. Então saia da zona de conforto, né? Eu quero te constituir, quero te encaminhar. Perguntas, comentários, reflexões? Eu digo isso pelo seguinte: não pense assim: eu vou chegar na minha igreja agora e vou quebrar o pau, então eu vou chegar na minha igreja e vou fazer uma revolução. Não! Funcione! Você tem um mandato espiritual para funcionar. Funcione! Seu funcionamento cristão subverte o institucionalismo e garante o cumprimento da missão. Agora, eu estou me referindo a servos, né? Não a contenciosos. Contenciosos não são do reino, né? Perguntas, comentários? Às vezes as pessoas querem ter ministérios oficiais nessa hierarquia, e daí é claro que às vezes, mesmo não querendo ter, você não consegue ficar, porque é muito opressor o regime hierárquico. Mas, como você disse, quem te impede de orar, de servir, né? Que nem essa autoridade espiritual, tem que tomar muito cuidado com essa palavra autoridade, porque eu entendi o que falou, mas essa palavra já é vista como a autoridade. Ela tem que ser interpretada dentro do reino. E mas como você disse, não tem autoridade sobre, né? Existe uma vez na Bíblia. Então a autoridade é para servir, né? Esse serviço sobre. Porque a gente quer ter autoridade espiritual, é sobre o mundo. Então, e não para servir. Então, o ministério, como você já escreveu sobre, né? Ser igreja dentro da igreja. Então, quando às vezes você não consegue, é verdade, né? Chega um ponto assim que você tenta, faz, mas não dá. Mas ainda, mesmo numa estrutura hierárquica, a gente pode lutar para tentar fazer aquilo que Cristo pediu que fizesse. Basicamente isso. Bem, então, vamos para a nossa ceia ali, né? Vou pedir para o irmão Giovanni nos dirigir uma palavra de oração. Deus, agradecemos pelo ensino dessa manhã. Cuidado do Senhor sobre nós. Obrigado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine o caminho do amor e nos ensine a amar aquilo que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. E ficamos com
desafio.